Carol Pfeiffer aqui, começando mais um Money Cash, onde o assunto é sempre grana, money, bufunfa e muito empreendedorismo. E olha, com um convidado mega especial, porque ele me conhece há muito tempo, eu espero que ele não conte nada da minha infância e da adolescência. Brincadeiras à parte, seja muito bem-vindo, Marco. Obrigado, Carol, obrigado pelo convite, uma honra estar aqui. Bom, quantos anos mesmo a gente se conhece? Que essa conta eu já perdi. 30. 30 anos? Pô, para entregar a idade assim, Marco, mas eu nem tenho 30 anos ainda. Para ser mais exato, 31. 31? Poxa, mas eu fiz 26 no mês passado. Pra você ver. Bom, brincadeiras, né? O Marco é meu amigo de Porto Feliz, estudou comigo na escola. Ô, Marco, já queria começar provocando aqui que você sempre foi um cara muito bom comunicador, né? Porque você era amigo de todo mundo, a festa, o churrasco que a gente fazia na sua chácara, na sua casa. Então, ou seja, essa veia de comunicação, como que você desenvolveu isso? Você já via que você era um bom comunicador? Carol, eu acho que na infância, na adolescência, a gente ainda não está muito preparado para entender as vocações, né? E eu fazia porque gostava. Inclusive, Porto Feliz é uma cidade que eu tenho muita saudade, muita história e muitos amigos. E fazer esses churrascos, essas festas, esses eventos, eles eram muito mais ligados ao bem-estar, aquelas pessoas que a gente gosta de estar ao lado, muito mais do que talvez uma atenção sobre o que seria depois a comunicação na minha vida. Eu acho que era mais me cercar das pessoas que eu gosto e que a gente tinha uma relação e tem até hoje de amizade, né? Então acho que era muito mais voltada para essa questão do que para uma vocação a trabalhar com comunicação. E você sempre foi uma pessoa que, assim, se importou muito com os amigos, né? Tanto que, quando você foi pra BH e começou a empreender lá, você arrastou um monte de gente pra empreender com você, e amigos de infância, né? Que fez, inclusive, empreender com você. E lá mesmo, em Porto Feliz, você já fazia isso naturalmente. Por exemplo, churrasco, você que organizava. Então, ou seja, quem cuidava do caixa, quem cuidava de dinheiro ali, organizava com a galera, já era você. E sempre muito preocupado com as pessoas, né? No resumo das coisas, o que vale a pena, o que interessa são as pessoas. E quando a gente tem a oportunidade de poder impactar o meio que a gente está com as pessoas, isso é importante. Então, ir para BH, desbravar BH, entender a cidade, conhecer a cidade, se apaixonar pela cidade e, mais do que trazer as pessoas para empreender comigo, trazerem para ver o que eu estou vendo, para viverem o que a cidade proporciona e oferece. Então, é um caminho de mão dupla. Ao passo que eu trazia as pessoas para empreenderem comigo, eu também mostrava para essas pessoas uma cidade que estava pronta para receber essas pessoas de braços abertos, uma cidade maravilhosa. Você vai muito a BH, sempre que vai, a gente tem a oportunidade de se encontrar. Então, sempre muito acolhedora a cidade. Eu queria mostrar isso para as pessoas que de Porto Feliz ou de São Paulo ao longo da nossa vida, né? E o que te fez, né, ir parar em BH, né? Então, o que fez você sair? Porque quando a gente está em São Paulo, existe também uma tendência natural as pessoas irem para a capital, ficarem, né? Inclusive, você estudou em São Paulo também. Então, ou seja, o que te puxou na cidade de BH? BH, quando eu fui a primeira vez, eu fui para passar um final de ano. O meu irmão não morava no Brasil, e aí a gente tinha pouco tempo junto, e esse tempo a gente queria viajar e poder aproveitar nós dois, porque depois ele ia retornar para o país que ele morava e eu não ia mais vê-lo. E quando a gente vai a BH, quando a gente conhece Belo Horizonte, quando a gente pisa na cidade, a gente entende que ali é um lugar de muita oportunidade. Tanto oportunidade porque a cidade é acolhedora, o mineiro tem essa questão de ser acolhedor e também ser exigente, mas também porque ainda tinha um desenvolvimento acontecendo que era interessante quando a gente chega lá, a gente percebe, opa, peraí, aqui tem oportunidade, aqui dá para trabalhar. Com o que a gente conhece, com o que a gente busca empreender, Belo Horizonte é a capital nacional dos bares e restaurantes. Está perdendo esse posto, mas pelo menos deveria manter essa identidade. Então a gente vai para Belo Horizonte com essa ideia de empreender lá, de poder construir nossas vidas. Então a gente escolhe Belo Horizonte para fazer isso, meio que ao acaso, porque seria uma viagem passageira. E depois que você pisa lá, é difícil de falar, assim, os mineiros, Belo Horizonte é uma cidade muito acolhedora, de fato, muito boa de se viver. Então a gente opta por empreender lá, mas antes a gente opta por aprender lá. A gente não começa montando o nosso negócio, a gente começa de novo aprendendo. Eu começo
Eu saio da faculdade e aí vou a Belo Horizonte, e a minha opção é começar como garçom no segmento de bar e restaurante, porque eu entendo que eu conhecer o segmento de forma 360, ele vai me trazer muita mais solidez para o negócio. Então eu opto por aprender de novo. Eu vou lá para aprender com os garçons, com os cozinheiros, com os gerentes, com os chefes, com os donos, até eu ter noção, microeconomicamente falando, do setor que eu estava estabelecido, do bar que eu trabalhava, até o macro. Saber se aquela cidade tem condições, qual é o melhor bairro, quais as melhores oportunidades eu teria ali dentro, qual tipo de produto, porquê do produto. Então, a gente gasta ali um ano, a gente investe um ano da nossa vida aprendendo para depois ser assertivo na hora de montar o bar. E é tão interessante você colocar isso, eu acho que 2 pontos aqui, né? O primeiro, quando você fala de empreendedorismo, eu acho que assim, é uma palavra até meio recente, se você for ver. Quando a gente estava na adolescência ou na faculdade, a gente nem falava de empreendedorismo, a gente falava de ser empresário, de montar um negócio, etc. Então é algo que hoje a gente tem, eu acho que essa noção do que é empreender. E quando você fala de ir trabalhar, por exemplo, como garçom, é literalmente você estagiar no lugar, né? Então você começar por onde você tem que começar? Aprendendo. E daí que vem, eu acho que uma coisa também muito importante da gente enaltecer aqui, o intraempreendedorismo. Então, ou seja, você vai para trabalhar num negócio já pensando, como que funciona aqui? Como que funciona a cozinha? Como que eu posso agregar? O que eu posso fazer para isso faturar mais? Ou para o processo ser melhor? Então, eu já tinha um pouco dessa sua veia de observação, de falar assim, não adianta eu sair montando alguma coisa. Primeiro, eu preciso fazer com que dê certo onde eu estou, certo? Certo. E tão certo que a gente não tem um curso prático, intenso, que nos ensine a trabalhar no segmento de bar e restaurante. E aí, quando a gente faz essa opção, quando eu começo... Um dos maiores segmentos e um dos menos profissionalizados, né, se você for ver. E empregador, gerador de emprego, e especial em Belo Horizonte, uma bandeira de Belo Horizonte, né? Um turismo gastronômico Belo Horizonte deveria ser muito forte, porque os restaurantes que lá estão são muito bons, os profissionais são muito bons, a culinária é muito boa. Então Belo Horizonte merece um olhar com carinho para a culinária. E aí quando eu começo como garçom, eu tinha uma visão assim, deve ser difícil segurar uma bandeja. Você aprende com 1 dia, 2. Difícil é você aprender a servir, a ouvir, a fazer a interlocução entre os setores, bar, salão, cozinha. E é um mundo que a gente, quando é cliente de bar e restaurante, a gente não tem a percepção do tanto que esse segmento ou de tanto que aquele bar, ele se esforça e ele trabalha para poder te entregar no final um produto de qualidade. Num bar ou restaurante você tem pouco mais de 2.000 insumos nos meus que eu compro. Então, um controle, uma logística gigantesca. Você não sai da faculdade, muitas vezes, com o que você precisa para aplicar no bar e restaurante. Você sai com conceitos de melhoria contínua, mas a prática, ela foi essencial para que a gente conseguisse ter um negócio de sucesso na cidade. E que é importante a gente reforçar o quanto que existe um monte de variáveis, né? Quando a gente fala de bar e restaurante, muito mais. Então, ou seja, você tem a questão, não é simplesmente comprar o produto e você vai vender exatamente como você imagina, né? Você tem até um fator climático, por exemplo. Um dia de calor, você provavelmente vai vender um chopp gelado mais do que num dia de frio, por exemplo. Então, ou seja, você tem várias coisas que você tem que aprender a gerir durante o processo, né? E daí, no caso da gastronomia, é ainda mais desafiador, porque você tem um prazo de validade. Você tem a sazonalidade dos períodos do ano, você tem o local que você está, se você está mais próximo ao litoral, você trabalha mais peixe, se você está mais próximo a outra área central, um pouco mais carne de boi, por exemplo. Então você tem essas características regionais que fazem você ter uma visão da gastronomia daquela cidade ou daquele estado, daquela localização. E é difícil trabalhar com produto perecível. Não é um negócio fácil. Quando a gente abre a mercearia, a gente não tinha cardápio físico. A gente tinha quadros negros na parede e se o preço do tomate disparava, a gente não vai trabalhar com tomate. A gente substituía por um outro item e fazia um outro prato. Então, trabalhar isso de forma inteligente para não ficar refém muitas vezes dessas oscilações de preço, porque o preço ele é sazonal, de acordo com produção, com safra, a gente trocava o prato.
E aí a gente também conseguia entregar para o cliente novidade, entregar para ele o que estava mais fresco à época. Então essa é uma maneira inteligente de você trabalhar o segmento de bar e restaurante e que eu vejo sim que muitas pessoas fazem e se propõem a fazer para manter o negócio com um custo interessante e um produto mais daquela época. Em que momento, né, você, assim, quando você está trabalhando num lugar, você fala assim, não, agora estou preparado para montar o meu negócio? Eu acho que esse momento não chega. Esperar o momento certo, você não faz nada. Você tem que ter muito conhecimento sobre o setor, sobre o segmento, sobre o que você busca fazer. Você tem que buscar o equilíbrio. Então, se você está numa cidade, o teu produto ele tem que estar equilibrado com o preço que você pratica, com o cliente que você está buscando atender, com a localização do bairro que você está. Então, essa busca incessante pelo conhecimento, por entender a história do bairro. Quando a gente monta o primeiro bar em Belo Horizonte, a gente escolhe o bairro Serra, que é um bairro tradicional da cidade, extremamente acolhedor. Não tinha uma cultura de bar no bairro ainda. E a gente se instala ali por acreditar que aquele bairro ele oferecia condições. A gente estava próximo a um centro comercial, porém num bairro residencial. Então a gente tinha o movimento do almoço, das pessoas do comércio, que se deslocam até 300 metros em média para se alimentar, e o pessoal da noite, que se desloca até 3 quilômetros. Esses são estudos de deslocamento. Então a gente, por estar num bairro residencial próximo ao centro comercial, a gente tinha toda essa força de trabalho que girava em torno daquele bairro, vindo almoçar com a gente, e as pessoas dos bairros do entorno vindo para o happy hour ou para o jantar. Olha que importante, né? Você saber com quem você está conversando. Quem é seu cliente, de fato, o que ele está buscando. Porque muitas vezes, até falo isso nas minhas palestras, as pessoas vão tanto hoje em dia, para a métrica do ego, né? Então, ou seja, às vezes ele põe um produto ou um serviço que ele gosta e não necessariamente é o que o cliente tem valor. Uma pessoa, por exemplo, que está indo para um almoço e ela está trabalhando, provavelmente ela tem que ter uma agilidade. Ela quer comer bem, ela não quer pagar tão caro e ela quer uma agilidade, né? Então, ela não quer perder uma reunião que ela está fazendo, ela não quer perder o dia todo esperando, por exemplo, um prato, né? Claro, e isso é um desafio para o bar, porque você tem um tempo muito menor para servir uma grande quantia de pratos, ao passo que à noite ela tem uma fluidez maior. Tem gente que chega às 7, 7h30, 8. A hora do almoço é mais curto. Então, as condições, por exemplo, da cidade, se você tiver uma cidade com mobilidade urbana precária, você faz com que essas pessoas não consigam ter um deslocamento. A pé, às vezes a gente pensa em carro, ônibus, metrô, mas a condição da calçada, do passeio, se ela não for ideal, as pessoas não vão se deslocar até lá, porque ela tem diversas barreiras para poder chegar. Então, a maneira como a cidade entende os bares e restaurantes, ela é importante para que o bar e restaurante tenha condição de fazer o trabalho. Então, você vê, às vezes a gente tem... Belo Horizonte tem o código de posturas e tem... Dentro desse código, também tem leis que nos obrigam e nos exigem a oferecer uma estrutura para pessoas com mobilidade reduzida ou para outras questões. A gente atende rigorosamente essas leis. Mas a cidade não. Não. Então o ônibus não consegue levar uma pessoa com mobilidade reduzida para ter uma vida social. As ruas, a qualidade do passeio, a qualidade do trânsito, essas pessoas acabam que elas ficam intimidadas a sair porque é péssimo esse serviço. Então, eu presto um serviço de qualidade, estou apto a receber essas pessoas, mas a cidade não entrega isso, por vezes, por uma falta de visão das pessoas na gestão pública. E vai um pouco até, não só no transporte, né? Quando você fala, por exemplo, ali das pessoas na hora do almoço, em geral, as pessoas querem ir a pé. Uma mulher de salto não consegue andar em calçada nenhuma hoje no Brasil. Isso eu posso falar com propriedade, porque geralmente eu estou de salto, você falar que se eu vou sair com esse salto aqui para ir almoçar em qualquer lugar que seja, eu já vou pensar, putz, eu vou passar perrengue. A chance de eu torcer o pé ou de eu me machucar, beleza, da porta para dentro do restaurante ele está sendo bem atendido, mas como que eu chego até lá, né? E essa é uma das bandeiras da minha campanha, porque a gente não pode se conformar com isso, Carol. A gente sabe que essa é a realidade, mas a gente precisa de pessoas propositivas lá para poder melhorar essa entrega para a população, porque a gente não pode aceitar uma situação dessa. Marco, então aproveitando, né, eu amo um livro que é do Simon, que é o Comece pelo Porquê.
E eu falo assim que a primeira coisa que você precisa para você acordar todos os dias motivado, querer fazer alguma coisa diferente, é você ter clareza do seu porquê. Em que momento você entendeu que, putz, eu preciso fazer algo mais do que ser um empresário ou ser um empreendedor que ajuda outras pessoas, né? Eu acho que é muito nítido, até pelos prêmios que a Mercearia ganhou, o quanto que vocês realmente se importam não só com o cliente, mas com o seu colaborador, com as pessoas que estão dentro do seu time, que elas tenham também uma condição de vida, que elas possam prosperar. Que momento você fala assim, não, tá na hora, eu preciso entrar também para a questão pública, preciso ajudar a fazer algo melhor? Olha, ao longo da minha vida adulta lá em Belo Horizonte, eu recebi convites para ingressar na vida pública. Porém, sempre muito atarefado com as coisas da mercearia, com as pessoas da mercearia. São 130 pessoas que trabalham no grupo Mercearia 130. E a gente pensava assim, dá para fazer com a iniciativa privada. Uhum. Então, a gente começou a fomentar creches contraturno para poder, de certa forma, retribuir para a sociedade o que a sociedade estava nos proporcionando, outras instituições. E aí veio pandemia. Quando vem pandemia, eu recebo de novo um convite. Pandemia eu não conseguia. Passa o período pandêmico, as coisas se estabelecem, só que as coisas não melhoram. Então, não há ninguém na Câmara de Belo Horizonte, até agora, que enxergue, que ouça os empreendedores, os comerciantes, os empresários, as pessoas que trabalham no comércio. E essa é a minha vontade, ir para lá. Esse é o meu porquê, para poder ouvir as pessoas, os comerciantes, que são as pessoas que de fato trabalham na cidade e que entendem a cidade e que precisam que a cidade olhe para eles. Belo Horizonte não tem hoje uma figura que olhe para os comerciantes, para os empresários. É para isso que eu quero ir. Essa que é a minha causa, esse que é o meu motivo de ir para a Câmara dos Vereadores. E eu achei muito legal, principalmente os conteúdos que você vem provocando, que quando a gente está falando, por exemplo, do empresário, né, muitas vezes a pessoa fala assim, poxa, está defendendo quem está empregando. Na verdade, para que aquilo se sustente, você tem que estar defendendo quem está trabalhando dentro daquele estabelecimento. Então, de vários vídeos ali, principalmente de mobilidade, você mostrando como é desafiador, por exemplo, o garçom chegar para trabalhar com você. Então, ou seja, se ele já vai chegar cansado, se ele já vai chegar irritado, se ele já não tem as condições favoráveis, como que você, como empreendedor, vai conseguir ajudá-lo? Você pode ser o melhor ambiente do mundo. Não tem como você pegar e fazer com que uma pessoa chegue todo dia motivada, animada, se ela já passa um estresse diário para chegar até lá, né? De fato, é um desafio enorme, principalmente para os colaboradores, porque nessa questão de mobilidade urbana, existem algumas hipóteses de deslocamento. Pode ir de ônibus, e as condições de ônibus de Belo Horizonte são péssimas. Ar-condicionado quebrado, porta que não funciona, rotas que muitas vezes não se conversam, horários reduzidos, principalmente no período noturno e aos finais de semana. Ele pode ir de moto e se colocar numa situação de risco. Belo Horizonte hoje são 27, 28 acidentes todos os dias de moto. Caramba! Com 5 mortes mês no local do acidente. E você pode ir de carro, só que carro, lá em Belo Horizonte, você ainda está arriscado a tomar uma multa, você vai para trabalhar, estaciona teu carro na rua, porque não tem muitas vezes estacionamento por perto, e aí você coloca o carro na rua e é multado. Eu não sou contra as multas, eu acho que a lei tem que ser cumprida. Mas a Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte, ela se esconde atrás das multas e não presta o serviço de segurança do patrimônio, de segurança do cidadão. Então essa questão de mobilidade urbana, a gente já falou inclusive das calçadas, dos passeios, ela afeta muito para que o funcionário vá ao trabalho. De fato, ele chega cansado muitas vezes, chega estressado, quando vai regressar à casa dele, a mesma história, leva 4, 5, 6 horas no trânsito. Eu morei muito tempo num bairro em Belo Horizonte chamado Buritis. É um bairro que tem muito serviço, é um bairro que oferece muito para as pessoas, mas a engenharia de trânsito é péssima, isso é uma unanimidade. As pessoas hoje, elas estão olhando para o Buritis como uma hipótese de moradia e colocando em primeiro lugar a realidade do trânsito, se elas vão para aquele bairro ou não. E é um bairro excelente, mas que afasta as pessoas por conta dessa questão de mobilidade não ser vista com carinho. Perfeito. E me fala uma coisa, né? Eu acho que, assim, até
esse acontecimento agora do Rio Grande do Sul, né? Eu até participei bastante e venho falando nas minhas redes, em todos os comentários que eu tenho oportunidade, sobre a importância da gestão privada com a pública. Inclusive, né, como você bem sabe, a gente fala daqui a pouquinho sobre isso do desenho animado, provocando sobre educação financeira nas escolas públicas, etc. Então, eu acho que, sim, cada vez mais é o papel do setor privado ajudar o público, porque se a gente ficar só torcendo para dar certo, obviamente não vai. Agora, um ponto importante. Você falou de vários problemas que hoje tem em BH e que, vamos lá, nem é só em BH, né? Eu poderia falar, assim, que eu acho que vale até um ranking, vamos provocar um ranking aí de quais são as cidades com pior mobilidade, porque eu acho que a gente precisa começar a pensar o que inclusive, algo que possa ser adotado em BH pode servir de exemplo para outra cidade. Eu acho que cada vez mais a gestão também ser compartilhada é um jeito inteligente da gente avançar numa gestão pública. Mas o que você imagina que, poxa, beleza, diante dessa realidade, o que você pode fazer imediatamente ao ser eleito, né, tipo, para que mude essa situação ou que melhore essa situação? Falando em ranking, Carol, Belo Horizonte ostenta o segundo pior trânsito do país. Esse é um dado estatístico. Pô, perde só para São Paulo? Perde porque só pra São Paulo deve ser o primeiro, não é possível que não. Perde só para São Paulo. Gente! O trânsito em Belo Horizonte é caótico. Gente, adoro BH, mas não vou mais morar lá não, viu? Não, pelo amor de Deus. Belo Horizonte vou esperar cidade... você resolver isso aí, meu. Porque trânsito ninguém merece. Não tem nada mais frustrante do que trânsito. É você falar assim, cara, tipo, putz, eu acho que assim, é até interessante. São Paulo foi adotando, agora quinta-feira virou nova sexta. Uhum. Porque sexta-feira virou o dia do home office, porque era o maior trânsito, mas daí não resolveu, porque quinta virou o maior trânsito. Então, assim, já está pautado. Patrícia, maravilhosa, minha secretária aqui, que cuida da minha agenda, ela já está proibida de marcar reuniões e deslocamento na quinta-feira. Porque não consegue, tipo, você vai falar assim, beleza, eu vou fazer uma reunião, estou a 15 minutos. Mentira, você está a 1 hora. Muitas vezes é melhor ser a pé mesmo, bota um tênis e vai a pé. Falando sobre essa questão, esse paralelo entre o auxílio que as empresas conseguiram prestar para o Rio Grande do Sul e como que a gente pode trazer isso para a nossa realidade, de fato, Carol, a participação das empresas na sociedade ela é muito importante. A gente fala muito sobre a não intervenção do Estado, né? Para a empresa poder ter a liberdade de trabalhar, mas a empresa ela não atua somente da porta para dentro. Uhum. Todas as empresas sérias que eu conheço, elas fazem trabalhos educacionais, trabalhos sociais ao entorno dela. O assunto do Rio Grande do Sul teve uma grande relevância, né? Foi de grande impacto nacional. A minha mãe mora em Guaíba. A minha avó morava em Guaíba. A minha avó perdeu a casa na enchente de 41 e minha mãe também teve a casa agora invadida nessa enchente desse ano. O problema lá, Carol, muito de manutenção, não é gasto em manutenção. Porque o dinheiro gasto em manutenção não é visto pelo eleitor. Então a política muitas vezes não se preocupa com o eleitor. Ela faz obras normalmente eleitoreiras. E a iniciativa privada, ela pode colaborar com o Estado fazendo projetos que auxiliem o Estado nas questões da cidade. Uma visão mais de futuro. De futuro. A gente tem cada vez mais ferramentas para poder trabalhar. E a iniciativa privada ela é muito mais ligada à inovação do que o Estado. O Estado muitas vezes é uma ferramenta pesada, é lento, é devagar. A iniciativa privada ela tem a otimização dos custos e de resultados. Ela pode colaborar e deve colaborar. Então as PPPs ou iniciativas que as empresas tenham, tem algumas empresas que recebem incentivos fiscais para poderem fazer incentivos ambientais. Isso é importante. O Estado e as empresas têm que estar aliados. O Estado não pode enxergar o comerciante, o empresário como um inimigo. Uhum. Agora, um ponto que eu acho que é essencial do que a gente está falando aqui, né, quando a gente está pensando ali, de novo, no comerciante, o que você vem defendendo, também a gente tem que lembrar que é o primeiro emprego de muita gente, quando a gente fala, por exemplo, dos bares e restaurantes, né? Eu até tenho grandes amigos, irmãos de Talheres, que eu até comentei, que começou em São Paulo, está expandindo para o Brasil todos, que são donos de bares e restaurantes que se juntaram, inclusive, porque hoje tem vagas abertas em todos os setores, todos os segmentos e principalmente também dentro dos bares e restaurantes. E é o primeiro emprego, é o primeiro trabalho de muita gente. Mas se você não dá as condições ideais, obviamente você vai ter cada vez menos pessoas querendo fazer isso, né? Então, assim, como que você também vê essa
essa gestão, né, essa utilidade para que você possa incentivar também mais pessoas a participarem. Porque uma coisa que você colocou aqui sobre servir, né? Poxa, todo mundo deveria ter a experiência de trabalhar atrás de um balcão, atrás de uma mesa, porque essa experiência de você servir, você vai levar para a tua vida inteira. Você ensina humildade, você ensina muita coisa. Então, tipo, eu sempre bato muito nessa tecla. Todo jovem deveria passar por essa experiência, né, de você passar por isso. Como que você enxerga essa nova gestão trazendo mais esse público também? Servir está muito ligado a ouvir. Então, você ouvir as gerações, ouvir as pessoas, os empreendedores, esse é o primeiro passo. Ouvir. Essa ferramenta, muitas vezes negligenciada, ela é de fundamental importância para você conseguir evoluir, seja na iniciativa privada ou pública. Então, motivar o jovem hoje, ele é um pouco mais desafiador do que em outrora foi, talvez. Hoje o jovem ele tem outras buscas. Hoje você tem que tornar o ofício, o trabalho, você tem que prestar atenção ao que está acontecendo com as questões das pessoas, dos jovens, e tornar aquilo atraente para eles. O jovem hoje, você pega, por exemplo, é um sacrifício uma criança com 10 anos, 11 anos, ficar na escola 7 horas, 6 horas sentada prestando atenção numa lousa. Aí o diagnóstico vem de TDAH. Mas será que a gente está tratando o jovem da maneira como as gerações estão mudando? Então as empresas têm que prestar atenção nisso, para poder trazer o jovem. A gente vê várias empresas, você que tem uma estrutura que trabalha com isso, você oferece mais estrutura para as pessoas poderem trabalhar. Essa estrutura na privada eu vejo acontecer, na pública não. Na verdade, pessoas aprendem de jeitos diferentes, né? Então, até no meu mestrado de Educação e Tecnologia, eu entendi muito bem isso. E que as pessoas, elas precisam entender que, né, cada vez mais com tecnologia, as pessoas também querem usar essas ferramentas para aprender de uma forma mais leve. Aí você colocou um ponto, né? Empresários que entendem que a educação é importante, eles acabam treinando seus colaboradores. Se você quer ter sucesso, na minha opinião, são 3 pilares. Começa dentro de casa, aí vai para a escola, aí sim vai para dentro das empresas. As empresas cada vez mais precisam treinar. E quem dá esse tipo de oportunidade, obviamente, sai na frente. Se você, por exemplo, dentro da mercearia, você identifica pessoas que têm essa veia intraempreendedora, obviamente você quer reter essa pessoa, né, Marcos? Você quer ela pro resto da vida, você quer que ele vire um gerente, que ele vire seu sócio, você não quer perder essa pessoa, né? Olha, o setor de bar e restaurante em Belo Horizonte é um setor tão bonito que quando uma pessoa trabalha no bar, na mercearia, e ele sai e monta o restaurante dele, o bar dele, eu fico extremamente feliz, porque a gente ganha como um todo. Sim. O intraempreendedorismo, eu já tive outras empresas de sacolão para restaurante, tenho uma agência de publicidade, porque eu estava buscando a verticalização dos negócios e trouxe pessoas para trabalhar comigo, trouxe funcionários para serem sócios. Mas cada um tem sua caminhada. E eu, enquanto empreendedor, enquanto comerciante, enquanto empresário, eu tenho que fomentar para que ele tenha condições de também ser próspero. E eu tenho o maior orgulho de poder participar na vida dessas pessoas que decidiram abrir bares e restaurantes. Eles não são nossos concorrentes. Uhum. Eles são pessoas que estão buscando as mesmas coisas. A nossa luta é a mesma. Eu e todos os outros donos de bares, restaurantes e funcionários buscamos as mesmas coisas. A gente tem que engrossar esse coro. A gente não pode ser visto como concorrente. A gente tem as mesmas dificuldades. Então eu fico extremamente feliz quando eu vejo que funcionários da mercearia se tornaram donos dos negócios ou ascenderam dentro da própria mercearia. A gente, Carol, faz prova para os meninos quartas-feiras sobre questões da casa. Porque eu preciso saber o que mais eu preciso treiná-los. Aquelas respostas que Você faz tipo um teste, uma provinha? Uma provinha, são 5 questões, e aí uma voltada para cardápio, outra voltada para a história da casa, outra voltada para as leis, outras voltadas para preços ou outras questões. Bom, eles respondem. Aquela que eles erram mais é o treinamento de quinta-feira. Legal. Então, eu tive muito erro em vinho. Olha que dica, hein, galera? Você que tem um negócio, você pode pegar esse insight aqui e aplicar na sua empresa. Teve um garçom que trabalhou com a gente, o Deusimar, ele abriu um restaurante em Januária. Passado uns 2 anos, ele fez uma postagem agradecendo que aquelas provas foram extremamente importantes para ele abrir o bar dele. Que máximo.
Então, assim, isso eu acho que é muito legal, você conseguir expandir a visão que você tem sobre as coisas para as pessoas. Isso é muito interessante, assim, eu acho que a gente está no caminho para que isso aconteça e essa é uma busca incessante nossa e até por isso o caminho para a vida pública, para que a gente tenha as ferramentas para gerar condições para que essas pessoas consigam empreender com mais facilidade. Ô Marco, mas você vai adotar esse teste também ali na gestão pública para os outros? Porque eu acho que ninguém vai passar, hein? Aí você monta uma equipe extremamente técnica que te ajude. Se você for aplicar hoje na prefeitura, eu não sei quem vai passar nesse teste não, hein? Eu concordo com você. Mas eu não estou preocupado com eles, Carol. Eu acredito que esse trabalho, se a gente conseguir levar para dentro da Câmara Municipal, a gente possa contagiá-los para que eles também tenham essa mesma visão. Mas eu achei essa ideia sensacional, eu acho que toda prefeitura deveria ter esse testinho toda semana. Não, tipo assim, brincadeiras à parte, a ideia é corrigir. E muitas vezes uma comunicação. Eu vou dar um exemplo assim, tipo, básico. Semana passada eu fui gravar um podcast e o microfone, o cara me contou que ele estava usando errado durante 2 meses. E por quê? Porque ele achava que era num formato ali. E como ninguém corrigiu ele continuou usando errado. Então, quando você não faz o teste na verdade não é para expor ninguém. Na verdade é para corrigir muitas vezes uma comunicação. Às vezes, sei lá, um colaborador seu entra e ele fala assim, ó, não, toda hora a Carol gosta disso aqui virado desse jeito. Se ele não for questionado, não for aplicado nenhum teste, aí ele vai achar que ele toma aquilo como verdade. E já teve alguns casos aqui, inclusive, de pessoas que trabalhavam comigo. Não, porque a Carol só faz desse jeito. Eu falei, gente, da onde que surgiu isso? Da onde que veio essa informação que eu nunca soube? A gente faz muita reengenharia dentro da mercearia. Então, muitas vezes, quando há um conflito dentro dos setores, a gente troca as peças. E o garçom, ele tem a oportunidade de ser a escuta dentro da cozinha para saber como é que funciona. E o cozinheiro, a mesma coisa no salão. Porque é importante as pessoas saberem o trabalho do outro. Porque muitas vezes a gente não sabe, então a gente cai nesse erro de achar que tem que ser de determinada maneira e não. E você sair da sua zona de conforto e ir para uma outra área, isso muitas vezes faz com que você traga melhoria para aquela área. A gente aplica isso aqui não é aplicado. Ou, aqui é aplicado, vou levar para lá. Quando você faz reengenharia, você consegue transformar os ambientes. Essa reengenharia é uma analogia com o que a gente pode fazer do setor privado dentro do público. O público, ele coloca uma letargia muito grande dentro da burocracia. Eu tenho certeza que você quer as coisas para ontem. Uhum. Você tem que gerar resultado. As coisas têm que dar resultado. A iniciativa privada, ela trabalha com o resultado. E o público também. Só que a maneira pública é muito mais letárgica, é lenta, não tem pai. Na iniciativa privada as coisas têm que acontecer. E é isso que eu busco levar para a iniciativa pública. Resultado. Se a gente tiver cada vez mais uma provocação da gestão privada dentro da pública, obviamente a gente vai estar muito mais baseado em metas, em números, em objetivos, né? Porque todo empreendedor, todo empresário, ele é focado nisso. Ou seja, putz, se eu não estou indo para nenhum lugar, inclusive desanima, né? Você se frustra. Então, ou seja, quando as coisas demoram para acontecer. Então, se a gente tiver esse chacoalhão, eu já brinquei um tempo que eu fiquei aqui longe da Ato, por exemplo, cheguei aqui e falei assim, gente, isso daqui tá parecendo gestão pública, porque tava meio parado, meio desanimado. E olha, é uma brincadeira, mas que tem um tom de verdade que não deveria ser brincadeira, não pode ser uma piada. Isso daí é algo muito grave. Afinal, a gente está falando de dinheiro, a gente está falando de travar o nosso país, a gente está falando de uma coisa que poderia ser muito mais eficiente se a gente tivesse uma provocação, né? Claro, claro. Sem dúvida. As pessoas, além de meta, a gente está falando de meritocracia. A meritocracia ela é importante para que as instituições funcionem. O conhecimento, você ser detentor de um conhecimento, isso te faz legítimo a estar na posição que você está. Uhum. Então, a política ela tem que ser tratada por merecimento. Qual a competência que esse candidato tem? Então, quando a gente levar a política a sério dessa maneira, e a gente tem a oportunidade de fazer isso a cada 2 anos, seja eleições estaduais, federais ou municipais, a gente tem que levar isso muito a sério, porque isso é muito importante. Ô Marco, a gente bateu aqui na tecla da mobilidade, né, que é algo gravíssimo, né, levando em consideração que você está falando que BH é hoje o segundo pior trânsito
do país, e o país é bem grande, né? A gente tem muitas cidades aqui. Então, ou seja, já é algo que você está colocando como prioridade. Sim. Mas quais outras prioridades, visto que você falou bastante de defender o comerciante, então não só os donos de bares e restaurantes, que é o teu know-how, que é algo que você vivencia no dia a dia, mas imagino que quando a gente fala de comerciante, a gente está falando do cara da loja, a gente que vende roupa, que vende, sei lá, capinha de celular, ou seja, também de cuidar desse empreendedor, desse microempreendedor, desse pequeno empreendedor. O que mais de temas você quer trazer para dentro da sua gestão? Exatamente, Carol. Bar e restaurante, ele é um setor dentro do comércio. Uhum. A defesa pelo comércio é o que é a bandeira principal da minha campanha. Quando a gente fala em defender um comércio, a gente tem que entender que o comércio ele faz parte de um ecossistema. Uhum. Esse ecossistema ele depende da mobilidade, bem como da segurança pública, bem como da educação, bem como da saúde, de várias áreas da cidade, do município, que elas precisam agir para que o comércio consiga sobreviver. Você tem hoje, em Belo Horizonte, as regionais segmentadas, e você não tem o serviço entendido como uma clusterização num bairro. Isso é importante acontecer. Quando você tem um comércio num bairro, um hospital num bairro, uma escola num bairro, academia, farmácia, enfim, você mitiga que a pessoa residente naquele bairro, ela se desloque daquele bairro para outro. Isso reduz a mobilidade urbana, o problema com a mobilidade urbana. Quando você tem comércio num bairro, você traz segurança para esse bairro. Esse crescimento ele tem que ser de forma ordenada, mas ele traz segurança, ele traz circulação de pessoas, ele traz luz. Então, falar de comércio, muitas vezes as pessoas têm como entendimento a defesa do comerciante. O comerciante ele serve. E serve quem? A população. Então a gente precisa tratar bem o comerciante para que ele te entregue um serviço de qualidade. Hoje existem N problemas na Prefeitura de Belo Horizonte porque os órgãos não se falam. Para você tirar um alvará é difícil. Você vai num setor, eles te fazem certas exigências, você as cumpre. Depois quando você vai abrir, outro setor falou que são outras exigências, não essas. Então os setores não se falam. Então as bandeiras do comerciante, elas não podem ser reduzidas ao comércio. Elas têm que ser entendidas como mobilidade, segurança, meio ambiente, porque nós temos responsabilidade sobre o resíduo que a gente gera. E aí, só para complementar, a gente tem uma creche que a gente auxilia, que é uma creche contraturno. Então, as mães que colocam os filhos nessa creche, os filhos estudam na escola no período da manhã e à tarde na creche, e o contrário, a mesma coisa. Elas têm capacidade de ir trabalhar. Esse é um investimento em educação que ajuda o comércio. Uhum. Então, que a mão de obra, quando você busca para o comércio, ela tem que ser uma mão de obra que teve educação. E educação, eu digo, a educação nossa, por vezes, ela é retrógrada. Ela tem que evoluir. Ela tem que colocar outras matérias na grade curricular. Porque senão a gente vai ficar preso no tempo. Então, e é bem interessante aqui um papo que a gente já teve algumas vezes sobre a questão de cidades inteligentes, do urbanismo cada vez mais inteligente, né? Então, quando você fala, por exemplo, do bairro, se eu tenho os serviços, se eu tenho bom comércio ali, se eu tenho escola, se eu consigo ter essa mobilidade dentro do próprio bairro, isso ajuda, obviamente, o bairro, mas também está ajudando a cidade como um todo, né? E que é o que mais as pessoas buscam hoje. Então, ou seja, cada vez mais essa pauta de cidades inteligentes, de urbanismo inteligente, ele precisa estar no radar da gestão pública, certo? Claro, mas não está. Uhum. Muitas vezes a gente vê que não está. E esse é o meu propósito, ir lá para levar essas ideias e defender essas ideias. A gente tem que trabalhar a cidade de maneira inteligente, de maneira sustentável. E o comerciante é parte protagonista dessa história. Assim como empresários, trabalhadores, todas essas pessoas. O cidadão ele é o protagonista dessa história, né? O Marco, a gente já conversou algumas vezes, né, de novo falando aqui sobre a união do privado com o público, né, a gente desenvolveu um desenho animado, que primeiro eu fiz, né, como Carol Pessoa Física, depois montei o Instituto de Educação Financeira, que é o Theo Torinho, que é justamente para levar sobre dinheiro e empreendedorismo nas escolas públicas, né, e o como, tipo, eu te provoquei até a gente acelerar esse processo em BH, porque, poxa, a gente tá falando de um assunto que é de extrema importância, e que eu não acredito que tem que ser vendido para a escola pública, né, eu sempre bati nessa tecla que era a minha
contribuição era essa, de entregar um conteúdo, um método que fosse aplicável e que, inclusive, não seja só aplicado dentro da escola, mas que seja levado para as famílias. Afinal, o desenho animado não tem objeção, né? Ninguém vai lá na página do Shrek xingar ele, então seja um jeito mais leve de levar uma mensagem. E daí acho que é algo que, né, que você aí vem me provocando, a gente acelerar esse processo em BH, mas também você tem uma pauta muito importante que é a família, né? E tipo, o exemplo disso é a sua própria família. Então como que você trata esse assunto dentro de casa? Então, ou seja, o desenho não tem que ser só levado para a escola, não adianta se falar sobre dinheiro na escola, e daí a criança chega em casa, pai reclamando que tá endividado, que tá com problema, que o trabalho é uma porcaria, que ele não consegue chegar no trabalho. Ou seja, a gente precisa acolher cada vez mais os pais para que eles também possam ajudar na educação, certo? Certo. E o primeiro passo para isso é, sem dúvidas, o exemplo. Você ser o exemplo para a tua família já te traz metade do caminho mais tranquilo. Então, quando você trata o dinheiro com a maneira como ele deve ser tratado, as conquistas, as realizações, e você mostra isso para a criança, automaticamente a criança tende a copiar esse exemplo. Lá em casa são 3 filhos. A Lara com 13 anos, a Bela com 4 e o Eduardo com 1. Aí as pessoas falam assim, é óbvio que essa questão você trata muito mais com a Lara. Não, também com a Bela. A Bela também tem que saber o valor das coisas. Ela tem que saber o preço, não o preço real das coisas, mas ela tem que saber que aquilo ali tem que custar menos do que aquilo que ela tem. Uhum. Então essa parte financeira, além dela vir do exemplo, ela é pincelada em momentos que a gente tem a oportunidade de trabalhar com a criança, quando a gente vai num shopping, ou quando vai sair, ou quando alguma coisa. Então, fomentar isso dentro de casa é o primeiro passo. A escola, ela tem uma obrigação, ou deveria ter, de ser complementar a essa questão de educação financeira. Porque a escola, sim, tem acompanhamento de pedagogia, de psicologia, e sabe colocar na criança a maneira para que ela trabalhe o dinheiro de forma a ela levar de volta para casa. E aí a gente já está falando de um segundo passo. Não é mais o pai explicando para o filho, é o filho explicando para o pai. E muitas vezes, na realidade das famílias, isso acontece. Haja vista o endividamento do brasileiro, que é altíssimo. Uhum. Quando você já tem casos de crianças que levam por pais situações em que mostrem para ele como tratar o dinheiro, aí a gente está começando a falar sobre educação financeira. E quando você falou do endividamento, o dado, na verdade, é 78% do brasileiro está endividado, né? 78% da população. E, pasmem aí, 37% de relacionamentos abusivos não terminam porque a mulher tem medo de lidar com dinheiro. Não falei nem que não ganha, hein? Tem medo de lidar com dinheiro. Muitas vezes coloca na figura masculina e, tipo, acaba não tendo esse papo dentro de casa. Então é muito legal o quanto você já está incentivando, inclusive, as suas filhas a falarem abertamente sobre dinheiro dentro de casa, né? E assim, não perdendo o gancho aqui do Theo Torinho, que é um que eu conheço, e acompanho, Carol, nós precisamos ser sócio nessa empreitada de aplicar a educação financeira na cidade de Belo Horizonte. Se você estiver disposta, eu quero poder colocar isso como projeto para que as crianças tenham educação financeira nas escolas, porque senão esse número de 78%, a tendência é que ele aumente. Então eu quero te fazer um convite para que a gente aplique também em Belo Horizonte educação financeira para as crianças de lá. Com certeza, já está mais do que... Não é nem um convite, né? Convocação, essas coisas. Então temos aqui um compromisso. Temos um compromisso, com certeza, da gente levar. E vou além, Marco. Eu acho que assim, pela tua fala e até pela sua entrada no comércio, que a gente leve esse mesmo método para dentro do comércio, né? Ou seja, para os empreendedores aplicarem dentro de casa, porque afinal todo mundo tem família, né? Ou seja, todo mundo tem pessoas dentro de casa também que precisam aplicar isso. E eu acho que isso é uma voz que você com certeza consegue levar. Então, cada vez mais juntar, trazer o empreendedor para perto, para que ele entenda a importância de falar de educação financeira. E como eu muito acredito, eu acho que assim, o primeiro compromisso com certeza dentro das escolas, e a gente já conseguiu adotar isso, e daí eu vou além, tá? Quando a gente começou a olhar esse projeto, Marco, a gente entendeu que a gente também precisava educar os professores.
Porque se a gente não conseguir trazer os professores para essa pauta, como que a gente vai pegar e ter dentro da sala de aula esse ambiente, né? Então, ou seja, a gente precisa trazer também o professor para entender que ele precisa aprender sobre dinheiro, ele precisa fazer as pazes. Mas a gente também trazer cada vez mais esse público que já conversa, que já é o comerciante, que já é o pequeno empreendedor, que são pessoas que estão no dia a dia ali para que elas, não só elas aprendam, mas também elas levem essa mensagem. Porque vamos lá, se todo mundo falasse numa mesa de um bar sobre dinheiro abertamente, com certeza a gente mudaria o nosso país mais rapidamente, né? É verdade. E Carol, parabéns. A gente fala tanta coisa projeto, boa num bar, ó, falar de dinheiro também é bom. Falar de dinheiro é preciso. Exato. Assim como falar de política. Muitas vezes a gente tem vergonha das pessoas que trabalham na política. Muitas vezes a gente tem vergonha da política. Mas a gente está confundido com politicagem, com a política que é feita. A gente tem que falar sobre política, a gente tem que jogar a luz nas coisas que são importantes. E a política é de extrema importância, assim como a saúde financeira. Então a gente tem que... Você falou do livro do Comércio com Porquê, tem um livro que chama Pense de Novo, e a gente muitas vezes ouve uma notícia e a gente sai replicando essa notícia. Ah, não podemos falar sobre política, não podemos falar sobre dinheiro. Nós temos que falar sobre política e nós temos que falar sobre dinheiro. Porque para a gente aprender a lidar com esses assuntos, a gente tem que conversar com pessoas que saibam sobre o que estão falando, para que a gente possa absorver, fazer a nossa análise, ouvir o que outras pessoas estão falando, e aí sim a gente se tornar um ser pensante e detentor de um conhecimento. E olha, Marco, você falou de livro aqui, tem ainda do Simon, um livro que eu acho que vem muito a calhar com esse movimento que você está fazendo, que é o Jogo Infinito. O Jogo Infinito, ele explica literalmente sobre você empreender a curto prazo, que é o que a maioria faz. Então, ganhar dinheiro a qualquer custo, ou dentro da política, o que vai apresentar mais resultado a curto prazo para que eu seja eleito de novo ou para que eu tenha mais visibilidade e não está pensando no longo prazo. E o Jogo Infinito, ele mostra justamente isso, a sua preocupação em legado. Eu gosto muito de falar isso porque quando eu entrei no Shark, a gente criou a aceleradora e o nome chama Dinastia, porque é um legado, não é uma mensagem, não é sobre uma pessoa, não é sobre a Carol, mas sobre uma mensagem que um negócio tem que ter. Então, para um negócio se perpetuar, ele precisa ser um legado. Então, para você fazer uma boa gestão, não é sobre o que o Marco sabe só, mas o quanto a mensagem pode ser replicada por outras pessoas. Porque você vai precisar de muita ajuda, né? Então, ou seja, só chegar lá e começar a fazer é um grande desafio. E daí minha pergunta para você, Marco, assim, existiu uma certa objeção, né? Porque assim, quando você fala, vou entrar na política, pô, seus amigos que te amam muito já falam, por que você vai fazer isso? Essa já é uma coisa natural, né? Acho que poucas pessoas tiveram a reação que eu tive quando você me contou isso, falando assim, pô, Marco, que legal, o que você precisa, como que eu te ajudo de alguma forma? Porque eu bato isso muito na tecla, eu já fui convidado algumas vezes e eu sempre falo, muita coragem entrar. Porque tua vida já tá bem, você já ganha dinheiro, sua família tá bem, você fez uma história em BH, você realmente tem bons amigos, sempre se conectou com pessoas, e daí a gente sempre tem essa sensação de que, putz, entrar na política pode atrapalhar as coisas, no sentido de, pô, você tem que se defender muitas vezes, né? Porque você tem muitos ataques de coisas que você não é. Então as pessoas estão muitas vezes te julgando, porque infelizmente a gente vê muito mais pessoas interesseiras entrando do que interessadas. Então como foi essa também sua decisão, tipo, dentro do seu ciclo de amigos e familiares? Olha, família... Talvez eu me motivo aqui também. Família foi a primeira conversa que eu tive. E a mais difícil, né? A mais difícil, sem dúvidas, porque são pessoas que me querem bem e são preocupadas comigo. Então, a minha esposa, a minha mãe e meu irmão, essa conversa eu tive com eles, mas eu acho que essa questão da gente ficar com esse receio faz com que as coisas estejam como estão. E aí, a gente não pode ter medo do que o indivíduo vai sofrer. A gente está lá para lutar, para fazer, e pelo outro, e pelos outros. Tanto na nossa casa, na nossa empresa, como no meio público. Meus amigos, de fato, olha, para quê? Por quê? Mas cuidado, é um ambiente hostil. Eu não quero ser esse cara que tem medo disso. Eu quero ser o cara que vai
olhar para isso como um desafio e poder transformar esse meio que eu peguei melhor. Para as pessoas que você falou, não só as da minha família, nem só os meus amigos, mas para as pessoas de Belo Horizonte terem uma cidade melhor. E isso eu acho que é o legado. É você conseguir fazer pela sua cidade, pelo meio que você está, um lugar melhor para viver. Para quem? Para mim? Não, para mim não. Para mim também. Porque eu também sou um cidadão belo-horizontino e também acredito que Belo Horizonte está abandonada. Então a gente tem que atuar em Belo Horizonte de maneira pública. Essa é a saída. Se a gente ficar calado, Carol, aí a gente vai ter que se contentar com as pessoas que lá estão. E isso eu não quero mais. E olha, Marco, assim, te conheço faz tantos anos, né? Você já entrega na cidade aqui. Mas assim, você sempre foi um questionador, né? Então eu sempre, até nos nossos papos sobre investimentos, então o Marco, além de tudo que ele faz, ainda é investidor, né? E gosta de acompanhar o mercado financeiro, e a gente sempre debate disso, sempre perguntando, sempre questionando. Eu brinco que eu sou o Zequinha do Castelo do Rá-Tim-Bum e eu identifico isso muito em você também. Por que tem que ser assim? Mas por que a gente não melhora? Mas o que falta para melhorar? Então você sempre teve essa veia muito questionadora e de querer entender como que isso pode ser melhorado, como que o processo pode ser melhorado, e até por isso que você criou algumas empresas que complementam o seu próprio negócio, né? Sim. Pô, peraí, se isso daqui não está funcionando, ou se esse fornecedor não é tão bom para mim, ou aquela logística não está adequada, como que eu melhoro o processo ou até crio um outro negócio que melhore esse processo como um todo, né? E pensando com essa analogia que você está falando com a vida pública, isso também acontece no meio político. Só que você, muitas vezes, vai ter que ter o mesmo fornecedor. Ou você não tem a independência que a iniciativa privada tem de trocar, ou se não estiver satisfeito, eu vou montar o meu, porque eu enxerguei aqui uma oportunidade. A vida pública, ela vai te mostrar a verdade nua e crua como ela é, com vários empecilhos, mas você não pode esmurecer, você tem que atuar, você tem que fazer com as ferramentas que você tem. Então, eu tenho certeza que esse é um novo desafio, e esse processo do Zequinha, de perguntar, a gente vem fazendo ao longo da vida. As respostas, elas começam a vir, também ao longo da vida. Você começa a se construir com as pessoas que você ouve, com a relação diária que eu tenho com as pessoas que trabalham lá na mercearia. Então a gente tem o conhecimento de causa sobre o que acontece na nossa cidade. E o porquê? O porquê a gente já fez. Agora está na hora de ir e resolver. Então, os desafios são muitos, mas eu tenho certeza que a gente tem que estar lá para poder atuar neles e não ficar só reclamando ou deixando de lado o nosso direito de votar e de exercer a política como ela tem que ser feita. Marco, levando em consideração que você sempre foi um cara de performance, ou seja, de objetivos claros, metas e tudo mais, e isso em tudo na tua vida, eu acho que desde a tua vida pessoal, você sempre teve clareza de quero ter uma família, quero ter filhos e tudo mais, quero morar bem, quero ter um negócio, então, ou seja, sempre foi muito claro, né, desde que eu te conheço em relação a essas metas. O que para você vai ser uma boa gestão? Legal, entrei, daqui 4 anos, eu tenho orgulho do que eu fiz, e aí eu vou fazer por mais 4, ou 40, ou 100 anos, não sei quantos anos você vai ficar na política, mas o que para você vai ser uma métrica de sucesso e que quem está em BH também pode acompanhar? Primeira coisa é encorajar outras pessoas, outros comerciantes, outros empresários a ingressar na vida pública. Se essas pessoas olharem para o Marco, depois de 4 anos, e falar assim, ele tem razão, nós precisamos estar lá. A gente precisa se mover. Não só o direito do voto que nos é dado, mas o direito de exercer o protagonismo político. Assim como na minha família eu busco ser exemplo, nos meus negócios eu busco ser exemplo, na política eu também quero ser exemplo. Então esse é a primeira métrica das pessoas que vão surgir, assim como apareceram colaboradores da mercearia. Marco, eu também quero ter meu negócio. Outras pessoas, Marco, eu também quero entrar para a vida pública porque eu vi que você conseguiu fazer o que os outros não fazem. E aí, falando de resultado, Carol, Belo Horizonte tem, em 2025, a oportunidade, vai ter, de renegociar o contrato com os ônibus. Eu quero estar lá presente para garantir que esse contrato não seja um contrato feito entre a prefeitura, refém do que as empresas de ônibus exercem. Hoje existe essa relação em Belo Horizonte. E o vereador ele tem que estar lá
para legislar, para poder fiscalizar se aquele contrato está sendo bem feito. Ou seja, nem vai ter que esperar 4 anos. Ano que vem já tem essa discussão. Ano que vem. Eu quero poder proporcionar para o comerciante leis que não sejam impositivas. Hoje você tem uma série de leis. Tem uma lei que caiu recentemente que era proibido sal nas mesas de bar e restaurante, por conta da hipertensão. Eu nunca vi propaganda alertando sobre os riscos da hipertensão. O que essa lei falava? Que você não pode ter sal na mesa. Mas se o cliente pedir, você pode levar. Então só gerava retrabalho para o meu funcionário para levar o sal até ele. Eu só não podia ter sal ali. Mas tem um dado alto assim de hipertensão em BH? Porque eu nunca ouvi isso falar sobre isso. Isso é federal. Caramba. Então assim, não é atacando o sal na mesa do bar que você vai resolver a questão da hipertensão. Existem outros projetos de lei que não são feitos para o comerciante. Eles são feitos de forma impositiva e o comerciante tem que cumprir. Mas não foi conhecida a realidade do comércio. Então são projetos incoerentes, que afetam o trabalho. Então, representar a categoria de comércio, fiscalizar os serviços que estão sendo entregues para o comércio e legislar pelo comércio, aí você vai saber que o trabalho do Marco foi bem feito. Esse é o meu propósito. Mas olha só, né? Quando a gente olha para um negócio da gestão privada, né, você fala, cara, beleza, a pessoa que está ali no dia a dia, é o que você acabou de falar, olha o retrabalho de ficar levando, imagina um bar lotado, um restaurante lotado, um monte de gente ali para atender e você o tempo todo o cara pedindo alguma coisa que você já sabe que ele vai pedir, inclusive, ou que precisa, mas você não pode deixar ali sem ele ter feito esse pedido. Obviamente, uma coisa que, né, assim, quem tá ali no dia a dia, se a pessoa estivesse no dia a dia, ela não estaria defendendo isso naquele momento, né? São leis que não são legítimas. Depois que a gente encerrar o papo aqui, eu vou te contar uma série de outras que são empecilhos na vida do comerciante. Uma série de outras leis. Exemplo ainda no bar e restaurante, um projeto de lei que obrigava bares e restaurantes a ter cardápio impresso. Gente, se ele tiver um bar que a temática dele é ser digital, o cara investiu em tecnologia, ele está atento, ele está investindo em inteligência artificial, não, ele vai ter que ter um cardápio de papel porque isso é lei. Se ele for um empreendedor que trabalha ele e a esposa dele e que o negócio deles é trocar de cardápio todos os dias. Hoje eles querem cozinhar isso, amanhã isso, os bistrôs pequenos ou empresas familiares. Vai ter que imprimir sempre. Sempre. Se ele investiu muito dinheiro em tecnologia para o mobile... Esse cara é sócio da Gráfica. Sim, então assim, é uma lei descabida. Sim. E se você não tiver a defesa para que essas leis não passem, o cenário vai ficar ainda pior. Olha, eu vou fazer uma provocação aqui. Você que está acompanhando esse papo aqui, essa entrevista, já aproveita e escreve nos comentários que perrengue você passa no comércio. Já vamos fazer uma enquete aqui. A gente vai descobrir até coisas que a gente nem imagina aqui. Qual o perrengue que você passa no seu negócio, que você fala, meu Deus do céu, isso daqui tá gastando energia, tô gastando dinheiro com isso e pra mim acaba não agregando. E principalmente, se você for de Belo Horizonte, eu já te falei aqui, eu quero ouvir. Manda esse questionamento porque eu quero ouvir. Eu vou ler os comentários e vou responder os comentários. Eu quero ouvir o que você está passando. Sensacional. Marco, eu ficaria aqui mais 10 horas, né? Mas como a gente é amigo, eu posso ficar depois com você, batendo um papo. Mas a gente precisa encerrar o nosso papo aqui. Espero que você volte mais vezes e que você conte como estão sendo os resultados. Porque aqui a gente gosta de ver resultado na prática, hein? E já ficou aqui que a gente tem que colocar em todas as escolas. Então daqui 4 anos, se não tiver em todas as escolas de BH, você sabe que você vai ter uma orelha puxada aí. Carol, isso vai depender muito mais de você do que de mim. Porque eu sou jogou completamente... pro meu lado. Eu sou completamente favorável a isso e você pode contar com todo o meu trabalho para que isso aconteça, porque é importantíssimo as crianças terem educação financeira nas escolas. É só vocês me convidarem para um monte de lugar público lá, para dar palestra também, inclusive, falar de educação financeira, trazer a galera do comércio, vamos fazer mais eventos abertos ao público de graça para a gente poder fomentar isso. Que, de novo, a gente tem 3 pilares aqui, gente, não esqueçam disso. É família, escola e empresa. Então os 3 têm que ser educadores. Então você que tem um comércio, você tem que aprender para você poder educar seu colaborador e os seus clientes. Se você tem, obviamente, você está dentro de uma casa, dentro de uma família, você precisa educar dentro da sua família. E é claro, a escola daí é obrigação, daí a gestão pública tem que fazer e tem que fazer bem feito. Tá certo. Carol, obrigado pelo convite. Obrigado
pela generosidade, pela conversa. É sempre um prazer estar à sua companhia. E espero poder te receber em Belo Horizonte ainda esse ano. E em 2025, quem sabe, é uma Belo Horizonte muito mais bonita, da qual você se orgulhe de visitar e eu me orgulho de te apresentar. Pô, eu vou ficar super feliz, né? Tenho ido com frequência e ter que comer o picolé mineiro, né, gente? Então, a gente nem contou disso. O cara é tão empreendedor que até um prato ele criou lá. Nós vamos ter que fazer o volume 2 aqui do Moneycast, papo comigo, porque eu também tinha outras coisas para contar, mas entendo que o tempo é curto. E é isso, espere trabalho e a gente está aí para poder somar por Belo Horizonte. Eu conto com o voto das pessoas que acreditam e que compactuam com a causa que eu estou defendendo. Eu acho que a gente tem muito para fazer. E eu acho que o próximo Moneycast pode ser numa mesa de bar com o picolé mineiro. Em Belo Horizonte. É lógico. Já tem que gravar lá, então. Aí eu vou ter que ser obrigada a ir para BH. Olha que coisa, né? Adoro ir para BH. É sempre um prazer estar lá com vocês. E mais uma vez, parabéns por toda a trajetória empreendedora, né, Marco? Eu acho que assim, a gente fica muito feliz de ver amigos dando muito certo, ganhando dinheiro, criando uma história dentro do empreendedorismo brasileiro de verdade. E falando disso abertamente, né? Porque dinheiro não é pecado, é só consequência do seu potencial bem aplicado. Ou seja, se você tem sucesso nos seus negócios, significa que você trabalhou, que você se dedicou, que você colocou seu potencial de fato para jogo, e é o que você vem criando nessa trajetória no setor privado. E agora, espero sinceramente que você pegue toda essa sua energia que eu sempre vi para o setor público. Eu tenho certeza que vai ser de grande sucesso para todo mundo. Obrigado. Pode contar com isso, não será diferente. Obrigado, eu que agradeço, Carol. Muito bem, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. É claro, compartilha com o maior número de pessoas, inclusive aquela pessoa que está precisando, assim, ó, de uma motivação para empreender, ou também aquele seu amigo que está faltando coragem para ajudar na gestão pública, ó, já fica a dica. E é claro, aproveita e deixa nos comentários o que você achou desse Moneycast e o que você está passando de perrengue, que você queria ajuda. E se você for de BH, a gente vai endereçar direto pro Marco e depois você cobra ele lá, viu? Que eu vou fazer questão de puxar a orelha. É isso aí, galera. Um grande beijo pra você e até o próximo Moneycast.